Começa agora mais um episódio da 9ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Neste episódio, você acompanha uma entrevista com o presidente do CAD, Alexandre Cordeiro. O que o CAD busca, não só no setor de telecomunicações, mas também no de energia elétrica, é tentar corrigir os eventuais problemas competitivos que existem a partir de condutas, seja elas colusivas ou unilaterais, que possam abusar dessa posição dominante que ela tem. Doutor em Direito, ele é auditor da CGU e hoje representa a autarquia responsável pela defesa da livre concorrência. A conversa que você vai escutar foi conduzida pelo jornalista Anselmo Crespo, da CNN Portugal. Todos os episódios desta temporada estarão disponíveis com legenda nas nossas plataformas. Presidente, muito obrigado, antes de mais. Em 2023, o CAD registrou um aumento de 15% no número de casos de concentração económica no Brasil. O que lhe pergunto é como é que a instituição está a lidar com este número cada vez maior de fusões e aquisições e de que forma é que tem sido possível ou vai ser possível garantir uma concorrência justa? Bom, primeiro, obrigado, é um prazer estar aqui. O desafio é muito grande, a economia brasileira é muito pulsante e a gente percebe isso na evolução, olhando para trás nos últimos 10 anos, a gente vê que o número de fusões e aquisições tem crescido muito no Brasil. A gente está numa média de 650 a 700 fusões por ano, em torno de 100 bilhões de reais por mês em termos de valor de operação que o CAD analisa. Então, imagina, isso vai representar um percentual enorme do PIB brasileiro. E o CAD tem essa missão de proporcionar um ambiente competitivo saudável. É isso que gera inovação, é isso que beneficia o consumidor, é isso que faz o desenvolvimento do Brasil. E a missão do CAD é muito importante. E os desafios são enormes, né? E você tocou num ponto interessante, assim, nós estamos falando de ato de concentração, que é o termo genérico que a gente dá para as fusões, aquisições, incorporações, joint ventures, consórcios, contratos associativos e tal. Mas esses atos de concentrações, é importante a gente dizer que eles fazem parte da economia. Eles existem. Isso é um incentivo para o empresariado brasileiro. Então, o CAD, ao mesmo tempo que ele tem a missão de controlar, e não é controlar evitando concentração, é controlar evitando o abuso da posição dominante que essas empresas adquirem a partir dessa concentração. Porque importa muito menos o tamanho da empresa, mas muito mais o que ela faz com esse tamanho. E o que ela representa no setor. Não é? Ela representando no setor. E é o seguinte, quando você é muito grande, você pode ter eficiências, tem economia de escala, economia de escopo e pode ser bom para a economia. Quando ela ultrapassa o limite da eficiência para poder abusar da posição dominante que ela tem, aí é onde o CAD deve atuar e qualquer autoridade antitruste no mundo. Essa é a missão institucional. Então, quando o CAD analisa uma fusão, a primeira coisa que ele entende isso faz parte da vida, é importante que se tenha, isso gera incentivos para a economia, é assim que movimenta a economia. E permite às empresas também ganhar uma capacidade diferente para investir mais. Não é? Perfeitamente, porque você tem eficiência, economia de escala, como eu disse, economia de escopo, maior investimento, você gera sinergia entre as empresas. O que o CAD analisa por trás de uma fusão e aquisição é se aquela concentração pode criar uma barreira à entrada, pode criar um custo para rival, pode fechar o mercado para alguém, e essa empresa, a partir dessa posição dominante, aumenta preço, diminui a qualidade dos produtos e prejudica os consumidores. Se a gente entender que isso pode acontecer a partir daquela fusão, a nossa decisão não pode ser outra a não ser reprovar a operação ou aplicar alguns remédios que possam resolver esse problema que a gente está identificando. E há dois setores em particular, o das telecomunicações e o da energia, que tiveram um aumento muito significativo, 20%, corrija-me se eu estiver errado, de fusões e aquisições só nos últimos 3 anos. Como é que olha para estes dois setores em particular? Porque são dois setores que têm, de facto, um impacto muito grande no consumidor final, não é? Telecomunicações e energia.
tem o receio de que se possa estar aqui a aproximarem nestes dois setores de posições mais monopolistas por parte de algumas empresas? Esses setores são setores regulados, ou seja, são setores... vamos lá, a regulação é uma opção política de identificar um setor que é importante para a sociedade daquele país e a partir daí começa-se a regular, porque existe a necessidade de corrigir algumas falhas de mercado que existe naquele setor. No caso de telecom e energia, como você bem disse, são setores que afetam diretamente o consumidor brasileiro. Afeta a Dona Maria, o seu José, que todo mundo tem celular e paga uma conta de energia. Às vezes esses preços aumentam. Eles aumentam por uma série de fatores. Uma delas pode ser o nível exacerbado de concentração. E isso verificou-se nos últimos 3 anos? A gente sempre verifica isso. O CAD teve, inclusive, um caso muito importante, que nós éramos 4 empresas de telecom. Uma estava em recuperação judicial, falindo praticamente, e ela foi comprada pelas outras 3 em uma divisão deste mercado, a parte do consumidor, a parte de telefonia móvel. Foi um dos casos emblemáticos que aconteceu, se não me engano, no ano passado ou ano retrasado no CAD. Um caso muito grande que gerou e trouxe uma atenção da população brasileira para este caso, porque, como você disse, envolve ali o celular da pessoa. Né? Toda a gente tem. Todo mundo tem. A gente e nós já estamos estudando isso, mas a gente não atribui essa fusão ao aumento do preço, ao nível de concentração, não. Porque se você olha ao redor do mundo, todas essas jurisdições, pelo menos nas telecomunicações, você vai ver uma quantidade diminuta de empresa. São 3, 4, 2. É um mercado naturalmente concentrado. É um mercado que requer muito investimento. E o Brasil está agora a fazer esse caminho. E o Brasil não foge disso, não só de agora, mas de muito tempo. Tinham 4 empresas, uma era o que a gente chama de campeão nacional, que era a Oi, uma empresa criada do poder público, e outras 3 que chegaram. Hoje só temos essas 3, e a Oi foi a que quebrou e adquirida pelas outras 3. O que o CAD busca, não só no setor de telecomunicações, mas também no de energia elétrica, é tentar corrigir os eventuais problemas competitivos que existem a partir de condutas, seja elas colusivas ou unilaterais, que possam abusar dessa posição dominante que ela tem. Então, são empresas grandes. Se você tem 3 empresas, é muito fácil você fazer uma colusão entre 3 empresas do que você tem 10 empresas. Quando você tem 3 empresas, é mais fácil. Você precisa combinar com 2. Quando você tem 10, você precisa combinar com 1. E foi o que o CAD fez no último ano, 9. aplicou multas de 500 milhões de reais por práticas de cartel, precisamente. E não... Isso é uma consequência já desses fenómenos de concentração. Claro, o CAD eu acabei de voltar, inclusive, de um congresso de cartel internacional, e sempre que se fala em investigação de cartel, no mundo o CAD é referência. Desde o programa de leniência que tem, até a forma como o CAD faz as suas investigações e a própria condenação. O CAD tem uma capacidade de enforcement muito grande em relação a condutas colusivas, que são os cartéis. Então, ano passado nós aplicamos aí uma quantidade enorme de multas, mas tem casos, por exemplo, um caso que a gente aplicou a maior multa, que foi o cartel de cimento do Brasil, foi uma multa de 3,2 bilhões de reais. Ou seja, uma multa grande e significativa. Isso faz parte do enforcement. Mas mais do que isso, o que o CAD se preocupa muito é na missão institucional educativa, que é a que a gente chama de advocacy da concorrência. O efeito que uma aplicação de uma pena dessa tem, educativo, é enorme, porque ela... dissuasor, não é? Ela espraia para a sociedade esse efeito dissuasório de uma maneira em que quem cometeu não quer cometer de novo, e quem não cometeu, mas viu aquilo acontecer, ele fala, poxa, eu não posso entrar por esse... Vai pensar 2 vezes. Vou pensar 2 vezes. A ideia é que se faça isso, né? Existe uma coisa muito interessante que
Em 1960, um professor americano, chama Gary Becker, ele escreveu um artigo que chama Crime and Punishment, an Economic Approach. Esse artigo ele traz uma visão econômica da aplicação da pena, sob uma análise de estrutura de incentivos, dizendo o seguinte: a fórmula ou a decisão de você cometer um ilícito, cometer um crime ou não, é uma fórmula que é em função do benefício do ilícito, que é igual... Vamos lá. A decisão do ilícito é igual ao benefício dele menos, aí entre parênteses, a probabilidade de detecção vezes a pena. Ou seja, você vai analisar se aquilo que você vai cometer, qual é o benefício que vai te dar, menos o custo. Se essa resposta for negativa, eu não cometo o ilícito. Se essa resposta for positiva, vale a pena. E essa ideia é o seguinte: dentro do custo está probabilidade de detecção. Se você cometer um ilícito, você vai ser detectado, alguém vai te pegar e vai te punir, é uma coisa. E se te pegar, qual é a pena? Então, nessa análise que o CAD trabalha para ter um efeito dissuasório, que é o acometimento ou não, é o que a gente faz todo dia. E isso envolve não só a aplicação da pena, mas todo um trabalho de penas alternativas. Por exemplo, proibição de contratar com a administração pública, não receber incentivos fiscais, obrigação de dividir a empresa. Isso tudo entra nesse pacote. Lado dissuasor. Antes de irmos às 3 perguntas finais, eu tenho mesmo que lhe perguntar isto. A economia digital é uma realidade cada vez mais presente. Na economia brasileira representa cerca de 10%, salvo erro. E é uma discussão que existe um pouco por todo o mundo, na Europa também, sobre como é que se regula esta economia que na verdade, tem de facto um poder de concentração muito, muito acima da média comparativamente a outros setores. Como é que o CAD está a lidar com estas empresas? Eu tenho discussões importantes sobre regulação da economia digital, né? O foco principal do CAD no que diz respeito à regulação da economia digital é a regulação econômica e não a parte de conteúdo. O CAD se preocupa com a economia digital, a questão econômica. E isso é um assunto que, há algum tempo atrás, se perguntava se devia-se ou não regular. Nós passamos dessa fase. A fase agora é como fazer. O Brasil vai importar o DMA da Europa, o Brasil vai buscar o que a Alemanha está fazendo. Qual vai ser a forma de se fazer a regulação da economia digital? E agora o que você precisa fazer é uma análise de impacto dessa regulação. O problema dos reguladores é que a gente tem uma capacidade enorme de criar normas, mas uma capacidade muito pequena de entender o alcance dessas normas, de entender o impacto que essas normas geram, as externalidades negativas e positivas dessas normas. Porque a gente não faz análise de impacto regulatório. Então é muito importante que o Brasil, nesse momento, para fazer uma regulação econômica, faça uma análise de impacto, justamente para entender onde nós vamos chegar com isso. Isso depende muito do formato que a gente vai querer da nossa regulação. Se nós queremos uma regulação mais genérica, com diretivas e dando mais poder para a autoridade que vai ter a competência para aplicar essa norma, sob o ponto de vista específico de caso a caso, ou nós vamos criar mais presunções e fazer uma regulação muito específica, moldurada e mais fechada no sentido de dar menos capacidade interpretativa para aquele que vai aplicar a norma. Esses dois modelos são completamente distintos e têm coisas boas e coisas ruins neles. Qual é que defende? Eu acho que para defender a gente precisa de uma análise de impacto antes. Esse é o problema. As pessoas defendem as coisas sem saber qual é o resultado. Mas a rigor, quando você tem diretivas, quando você tem direcionamentos genéricos com princípios e dá autoridade que vai ter competência para poder, a partir do caso a caso,
fazer a regulação específica e aplicar a norma, você corre menos risco de criar o que a gente chama de erro de tipo 1 e erro de tipo 2, que são os falsos positivos e os falsos negativos, e diminuir as externalidades negativas, aumentando as externalidades positivas. Muito bem, 3 perguntas para a resposta muito rápida. Qual é o poder brasileiro neste momento que devia merecer mais atenção? O poder em que sentido? O poder legislativo, o executivo, eu acho que o essa judicial. Eu acho que dentro de uma democracia, essa pergunta ela não se enquadra tendo em vista que não existe poder mais importante. O que existe de mais importante nisso tudo é a harmonia entre eles. Na democracia, seja ela brasileira ou qualquer uma, há necessidade de ser uma estrutura de freios e contrapesos. Uhum. Todo poder tem o seu limite. E esse limite faz com que a democracia avance. Tem que se cuidar dos 3 ao mesmo tempo. Dos 3. Então não há poder mais importante. É cada um na sua função. Eu até costumo dizer que não há poder, há funções da República, funções de um país, a função legislativa, a função democrática, a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Saúde, educação ou segurança pública, qual destas 3 áreas devia ser o principal foco de atenção do governo Lula? Hoje, no Brasil, eu acho que segurança pública é o que mais afeta a população, especialmente nos maiores centros. E o que é que falta à economia brasileira para ela crescer mais do que aquilo que tem vindo a crescer até agora? Bom, a economia brasileira é uma economia de um país de quase 300 milhões de habitantes. O que falta para a economia brasileira não é resolver o problema econômico, é resolver o problema político. Nós temos muito mais problemas políticos do que problemas econômicos. Uma vez isso é resolvido, a economia tende a fluir cada vez mais. E uma coisa importante, Estado grande não é Estado forte. E Estado pequeno não é Estado fraco. É importante que se tenha um Estado forte para regular e ter enforcement, mas esse Estado tem que ser, antes de qualquer coisa, eficiente e preciso na sua atuação. Senão, a despeito de corrigir as falhas de mercado, ele acaba gerando falhas de governo. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Obrigado. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir aqui na plataforma e nos outros canais da Esfera Brasil para conferir nosso conteúdo diário. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!